Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à aula 2, a segunda aula do workshop O Olhar da Doula. Espero muito que você tenha gostado da primeira aula. Se você ainda não assistiu, está chegando por aqui agora, volta lá na primeira aula, assiste, porque na primeira aula eu trouxe vários conceitos básicos sobre o papel da doula, sobre o olhar da doula, sobre o que diferencia esse olhar da doula, sobre esse cuidado que a gente tem que ter com esse movimento de muitas doulas se tornarem muito técnicas, porque a grande beleza da doula é exatamente esse olhar, com esse diferencial que olha o parto numa integração holística, que olha o parto como algo sagrado e algo transcendente, tá? Então, se você não assistiu, volta lá para assistir. Se você assistiu, espero que você tenha gostado. Se puder, me manda um feedback, me fala o que achou, o que achou do conteúdo, quais reflexões esse conteúdo, te fez ter. E hoje eu vou falar sobre as ferramentas práticas que eu prometi, para a gente poder usar essas ferramentas, que ferramentas eu utilizo, que ferramentas eu ensino e recomendo que as doulas e até profissionais técnicos que atuem com gestantes utilizem na preparação para o parto. A preparação para o parto, ela hoje é essencialmente informativa, E como eu falei bastante na aula passada, eu entendo que para essa preparação ser uma preparação de fato profunda, uma preparação que de fato vai levar a mulher a um processo de renascimento no parto dela, ela precisa olhar para esses outros aspectos transcendentes e precisa olhar muito para as questões emocionais da mulher ao longo da gestação, Aquilo que eu falei da transparência psíquica. Então, muitas feridas surgem, muitas histórias surgem para a mulher e ela muitas vezes não consegue elaborar aquilo ou não consegue perceber que aquilo tem um impacto direto com o que ela vai viver no parto dela e o que ela vai viver no pós-parto dela em especial, Então, a minha ideia hoje é trazer algumas ferramentas. Eu acho que a primeira ferramenta, e o mais importante, não é nenhuma ferramenta, São conjuntos de perguntas, de questionamentos, que é meio que um must do, sabe? Que precisam ser feitos ao longo do acompanhamento da gestação, antes do parto. Porque são perguntas muito importantes as quais a mulher precisa refletir. São perguntas que vão fazer ela olhar para a história dela e aí começar a dar à luz algumas questões que ficam, para trás e que muitas vezes a gente vai, ou porque são muito difíceis de lidar lá na infância, a gente não tem condição de lidar, ou, enfim, por várias razões a gente vai meio que escondendo isso. Só que isso volta na gestação, isso volta no puerpério, isso volta com tudo. E aí, para começar, essa ferramenta de perguntas, eu acho que a mais importante, eu não vejo um atendimento de preparação para o parto, um atendimento de gestante, que não traga essa pergunta, Ou, enfim, todos deveriam trazer, que é como você nasceu. Gente, isso é de uma importância incrível, é de uma relevância incrível. Porque a mulher, a gente traz, e aí tem várias áreas terapêuticas que falam sobre isso, sobre esse processo do nascimento, Tanto que a gente trabalha com isso, Tentando ter um nascimento com mais amor, com mais cuidado, com mais acolhimento, Um nascimento que vibra a energia do que ele deveria ser. E aí tem vários movimentos que falam sobre angústias que a gente traz na vida, dores que a gente traz na vida, às vezes até comportamentos violentos que a gente traz na vida, vem do nosso próprio nascimento, das feridas do nosso próprio nascimento. Então essa pergunta é fundamental e vocês vão ficar assim impressionadas com a quantidade de mulheres que não sabem como vieram ao mundo. E não são mulheres que as mães faleceram quando eram nenéns. Não, mulheres com mães vivas até hoje. Quando eu trago esse questionamento, essa pergunta, geralmente vem não sei, acho que foi uma cesárea. Ou, foi um parto normal. Minha mãe nunca falou muito sobre isso. E aí eu passo um dever de casa, que é ela falar com a mãe, conversar com a mãe
e perguntar para a mãe, honestamente, o relato de parto, o relato da gestação, como é que foi essa gestação, que tipo de momento na vida a mãe dessa mulher estava vivendo quando a gestou, todos os aspectos relevantes do parto. E isso é importantíssimo, porque aí quando a mulher volta lá na mãe ou volta em algum familiar, caso a mãe já tenha falecido, para entender esse processo, e aí geralmente para quem não sabe da história, para quem nunca ouviu essa história, eu peço para escrever mesmo, sabe? Como se estivesse escrevendo um livro ali. Surgem muitas surpresas, sabe? A mulher às vezes olha para aquilo e sente lá dentro dela a angústia da separação enorme que ela sentiu no momento que ela nasceu e foi levada para um berçário. Ou sente, sabe, aquele processo de violência de um parto extremamente violento, que, enfim, né, como eram os partos das quais a nossa geração nasceu. Eu vou fazer 38 anos, então você põe aí mais ou menos mulheres entre 30 e 40, são as gerações que eu chamo filhas das cesáreas glamourosas ou dos partos extremamente violentos. E dar luz a isso tem uma importância incrível. Primeiro, porque você consegue olhar para algumas feridas que essa mulher está trazendo e que vem desse processo do nascimento dela. Na verdade, assim, você não vai precisar nem saber tanto como lidar com isso. A mulher, quando começar a escrever sobre o assunto, e aí depois eu vou falar um pouquinho outras formas que a gente tem de fazer isso, ela vai começar a processar essa história. E aí, muitas vezes, ela não vai precisar nem vir para o campo da memória, para o campo daquele saber tradicional ali. Eu sei, eu lembrei, tem que ser isso, né? Ela vai conseguir ressignificar isso só deixando fluir essa energia que ficou escondida lá num baúzinho. Então, para isso é muito importante. E é muito importante pela questão da repetição de padrão, né? Da repetição de história, das histórias familiares que eu sempre falo. E aí isso daí não serve só para o parto, serve também para o pós-parto e, enfim, para a vida como um todo. Se a gente olhar para trás para nossa família e começar a fazer, né, algumas ferramentas lá de olhar quem eram os avós, os tios, a gente vai perceber que existem repetições de padrão, sim, que acontecem em determinadas famílias, que são repetições que são explicadas por diversas correntes, né? Então você tem a psicogenealogia, que hoje explica muito essa questão dessa memória transgeracional. E aí você vai ter várias terapêuticas que vão sair dessa, né? Dessa principal. Mas algumas mulheres vão acabar, se elas não derem luz, se elas não entenderem o processo, elas vão acabar tendo um parto igualzinho foi o parto da mãe delas. Né? E é impressionante o tanto de relato que eu vejo disso, sabe? É meio que aquele caminho assim de você inconscientemente vivenciar um processo que não era o que você queria, mas dessa forma você legitima o que sua mãe viveu. E aí a gente tem, né, para além dessa pergunta de como você nasceu, existe a outra pergunta que é como você foi maternada. Se você perguntar assim diretamente, dificilmente as mulheres vão conseguir te responder apropriadamente, né, o que elas precisam olhar e o que você precisa saber sobre esse como você foi maternada. Então é importante trazer perguntas como: e como é que você era quando você era criança? E aí você vai notar que a mulher fala assim, eu era assim, 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 e de repente ela vai começar a trazer vários adjetivos que ou a mãe, ou o pai, ou os familiares mais próximos davam para ela. E aí você vai percebendo nessa construção mental dela que a classificação que ela traz para a criança dela é a classificação que colocaram na cabeça dela. Então, você vai perguntar para ela isso. Você vai perguntar para ela, a sua mãe era presente? A sua mãe, como é que ela lidava com você? Né? Como é que era a relação de carinho? Era uma relação afetuosa, carinhosa? Ela batia, ela gritava? Como é que era isso? E aí a pessoa, quando você começa a fazer algumas perguntas mais específicas, você consegue ir coletando o que você realmente precisa saber, precisa olhar e precisa ajudar que essa mulher olhe sobre a infância dela. Então tem mulheres, por exemplo, que quando eram crianças, que o único momento que tinha o amor da mãe, quando eram crianças, era quando estava extremamente doente ou quando tinha adoecido. E aí são mulheres que podem ser, sim, que na hora do parto comecem a se vitimizar
e a buscar essa proteção materna, né, desse lugar da doença. Então, e aí a gente sabe, quem estuda psicossomática sabe que crianças que só têm a atenção dos pais quando ficam doentes tendem a adoecer bem mais, porque é o momento que elas vão ter os pais, porque a criança busca o quê? A criança busca amor. Só que a criança, ela não sabe diferenciar o que é amor de uma forma lógica e racional como a gente, né? O que é amor, não. O que é uma coisa boa que está sendo feita para ela, não. Desculpa. Então, a criança, ela vai buscar o quê? Ela busca a atenção. Ela quer ser olhada, porque é assim que ela recebe o amor, ainda que seja um amor distorcido. Então, se a criança é uma criança que percebe que está doente e está recebendo atenção, é o que ela vai fazer, inconscientemente, né, gente? Eu tô falando fazer, mas não é fazer porque você não está querendo fazer isso, é inconsciente. E aí ela começa a ser uma criança que está sempre adoecendo, uma criança mais dramática, uma criança que está assim. E essa mulher que foi essa criança vai te contar, ah, porque eu era dramática, eu vivia doente, eu chorava por tudo. E aí você vai ter vários lugares dessa construção. Então, quando você olha, faz as perguntas certas da história da mulher para entender como ela foi maternada, você já consegue cobrir um outro lugar também, que é entender como é que é a dinâmica dessa mulher com a vida. Porque aí lá no como você foi maternada, você vai conseguir olhar para a criança dessa mulher. E a criança, né, a gente nasce uma essência pura, com aquilo que a gente veio, com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. A gente nasce com isso. Só que ao longo da vida a gente começa a construir prisões internas, né, ou máscaras, ou enfim, cada um vai dar o seu nome, toda vez que a gente precisa se adequar a uma realidade para ser amado. E aí a criança está buscando amor. Então você tem aquela mulher que está lá super organizada, super racional, tudo muito certinho, tudo muito bonitinho, que já te fala logo, ela já chega na consulta falando que ela é muito controladora e que a maior dificuldade dela no parto vai ser perder esse controle, porque afinal ela quer tudo certo, a vida dela sempre foi muito certinha. E é uma mulher que possivelmente, quando você for olhar para essa história dela, você vai chegar numa criança que precisou ser muito perfeita. E às vezes essa mesma criança que precisou ser muito perfeita está na mesma família com uma outra mulher ou uma outra criança que cresceu e virou adulto, que era o ovelha negra, o problemático, né? Então, uma das crianças vai adotar o muito perfeito, que é o lugar onde ele vai encontrar a atenção dos pais, ou é o lugar que ele inconscientemente vai achar que está poupando os pais, né? De ser uma criança rebelde, e geralmente essa pessoa tem um irmão ou uma irmã que está ocupando esse outro lugar. Esse lugar do difícil, do rebelde, das notas baixas, do enfim. Então, quando você traz essa pergunta do como você foi maternada e começa a perguntar coisas dessa infância, né? E aí, gente, não é pergunta por curiosidade. Você vai sentindo as perguntas que você está fazendo para aquilo que você precisa identificar. E que você precisa que a mulher identifique. Então, você identifica para que você possa dar luz para que a mulher consiga olhar para aquilo e se perceber. E perceber se de repente, né, no parto, ela começar ali a fazer uma vítima, você tiver que ser um pouquinho mais dura e incisiva com ela voltar e falar assim, não, é verdade. Eu acompanhei, eu tenho vários relatos disso, mas teve uma especificamente que essa eu acho que eu fui mais incisiva com ela, assim. A gente fez várias sessões, eu entendi a vida dela e tal, e num dos encontros ela me falou que ela era uma mulher que tinha dificuldade de terminar as coisas, como várias pessoas têm, né? E estamos lá no parto, era um parto difícil, um parto longo, muitos pródromos, já 2 noites, já tínhamos ido de manhã para a maternidade, voltou para casa e aí de noite engrenou. Então, assim, ela já tinha passado por um monte de coisa. E aí, quando tava ali pro meio, pro final do parto, que é aquele momento que a mulher tá com muita dor, tá muito cansada, tá muito... É a hora da covardia que a gente fala ali mais pra reta final da dilatação. Então, essa mulher quer cesárea, quer analgesia, ela quer tudo, porque realmente é a fase mais intensa do parto. E aí, era uma equipe péssima que estava no hospital no dia,
ela começou a dizer que ela não queria mais e começou a entrar num desespero, né? Ela não estava na fase de transição ainda não, ela estava naquela fase de virada ali para os 6, 7 centímetros. E ela começou a entrar em pânico. E aí você não tinha mais um grito, uma vocalização de contração mais aguda, não. Você tinha um grito de desespero. Era nítido o grito dela, o choro dela, e aí ela entrou num loop, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não vou mais, eu não quero mais. E aí eu levei ela para o banheiro, para ela tomar um banho, para tentar aliviar. E ela, não quero mais, chega, acabou esse parto, eu quero uma cesárea agora, eu não quero mais. E eu sabia que ela não queria, sabe? Eu sabia que ela não tinha caminhado aquilo tudo até aquele momento para pedir uma cesárea sem indicação, porque ela não tinha indicação de cesárea. Sabe, o parto dela estava fluindo. Devagar? Estava, mas o parto dela estava fluindo. Então ela tinha zero indicação de cesárea. E aí eu sabia que era uma mulher muito forte e ao mesmo tempo entrando nessa coisa infantil do eu vou desistir, me salva. E eu me fechei com ela no banheiro e falei para ela, eu falei assim, olha, ela contando é muito engraçado, né? Ela contando isso no pós-parto. Eu fechei o banheiro e falei para ela, falei assim, olha aqui, você não vai desistir. Isso aqui, você terminar esse parto é uma questão de honra. Eu não vou deixar você desistir. Você tá entendendo? Eu não vou deixar você desistir. E aí conta ela depois, logo no pós-parto imediato, ela contou que quando eu entrei e falei isso pra ela, ela pensou assim, cara, essa mulher é uma louca. Mas ela tem razão, porque eu desisto de tudo na minha vida. Tudo na minha vida, quando eu tô quase conseguindo, eu vou lá e desisto. Então ela tem razão, eu vou ficar quietinha aqui no banho. E aí ela respirou, se acalmou, né? Então doula não é só fofa, tem hora que a gente tem que, né? Não é brigar, não é xingar, não é obrigar ninguém a nada. É óbvio que se ela realmente estivesse precisando desistir, quem sou eu para não deixar ela desistir? Mas eu percebi que naquele momento ela estava precisando de uma figura materna que lhe fazia falta, ou paterna, enfim, ela estava precisando de uma figura que não desse asas para o vitimismo dela, que não fosse lá botar ela no colinho e falar, isso mesmo, você, sabe, desiste mesmo, né, tadinha de você e tal. Não, ela estava precisando de uma figura que olhasse para ela e falasse assim, com outras palavras, você é forte, você vai conseguir, né, e eu compro esse barato com você. Então eu dei ali simbolicamente para ela uma figura que estava ali com ela, né, protegendo, acolhendo. Então essa figura acolhedora, dessa ideia da figura materna, mas que naquele momento ali não ia deixar ela fazer algo e não ia deixar ela fazer algo e abandoná-la. Não, eu estava lá junto com ela. Eu estava dando a mão para ela e a gente ia até o fim com aquilo. Então eu dei para ela o quê? Apoio, ó, eu tô com você, eu não vou deixar você desistir, a gente tá junto. Então eu dei o apoio e dei aquela chamada para acordar aquela criança dela, ferida lá dentro, que, cara, para de desistir das coisas na vida. Você já chegou até aqui. E, obviamente, o parto fluiu depois, né, super bem e terminou bem, do jeito que ela queria. E ela contou essa história já no pós-parto. Ela falou, né, na hora de me despedir de mim, falou assim, cara, aquela hora que você entrou no banheiro ali foi fundamental para mim. Porque talvez se eu tivesse com outra pessoa que deixasse passar, eu ia dar volta na outra pessoa, né? Ela contando, eu ia dar nó na outra pessoa e ia convencer a pessoa que... E é o que acontece. Então a gente ter esse conhecimento é muito importante. Parece que a gente nunca vai usar, mas a gente usa, sabe? A gente usa ele no parto, entender como essa mulher foi maternada. Na aula passada eu dei o exemplo, né, da mulher que o bebê estava entalado. Então, assim, a questão do poder do discurso materno é muito grande. Então, essas são perguntas que são fundamentais no atendimento, na preparação para o parto. Você entender como a mulher nasceu e você entender como ela foi maternada. E daí você vai entender o perfil ali da criança ferida, né? Porque todos nós carregamos dentro da gente uma criança, né? Que são aqueles comportamentos infantis que tomam a gente de assalto em vários momentos, que é uma criança ferida. E daí a gente precisa acolher essa criança ferida. A gente precisa, porque quando a gente é adulto, os nossos pais não vão mudar. Eles podem ter sido ótimos ou terríveis, mas não cabe a eles mudar e nem cabe a eles vir agora te acolher. Quem acolhe a tua criança ferida é você mesmo.
Então, essa criança ferida que são os comportamentos que a gente tem na vida que a gente toma aquela atitude, depois para e fica assim, gente, fui eu mesmo que fiz isso, né? Movida pelas feridas infantis. E aí é um assunto muito longo falar das feridas emocionais primárias, não tem como a gente falar nessa aula de hoje, né? Em um outro momento, ou para quem for fazer a formação, a gente aprofunda sobre essas feridas. Mas a gente ter esse olhar para essa criança, a gente consegue lidar com ela, porque se lembra que o puerpério infantiliza a mulher, porque a mulher precisa dar conta do bebê, então assim, ela dá uma rebaixada de consciência, ela dá uma infantilizada para poder dar conta do bebê. Então, isso acontece no parto também, sabe? É muito presente no parto. E aí a gente precisa saber como lidar se essa criança aparecer lá no parto querendo tomar a mulher de assalto. Por isso a gente precisa conhecer essa história. E aí, uma outra coisa que é importantíssima é a gente ajudar a mulher a olhar para os medos que ela tem do parto. E ajudar a mulher a olhar para os medos que ela tem do parto não é virar para ela e perguntar assim, quais são os seus medos do parto? Provavelmente ela vai responder coisas bem superficiais, tá? Você não vai ajudá-la de fato a acolher o que está por trás, porque para você acolher o medo, você precisa olhar para ele, identificar e acolher o que está atrás, né? O que está gerando esse medo, o que está relacionado a isso. Então, para trabalhar os medos do parto, que é outra coisa que, cara, é fundamental, e é engraçado, né? Eu trabalhava muito medo do parto e eu não trabalhava medo da maternidade. Até que começaram a surgir ferramentas. Então, hoje eu falo que são os medos do parto e da maternidade. Às vezes até faço encontros separados para cada um. E aí você pode usar algumas formas de fazer isso, tá? Uma forma é pedindo para a mulher simplesmente pegar um papel e escrever tudo que vem à mente na cabeça dela sobre parto, coisas boas e coisas ruins. E aí depois ela vai sublinhando, né? Então ela vai olhar aquela nuvem de palavras que ela escreveu, precisa ser escrita à mão e não computador, porque esses processos que envolvem algumas coisas artes terapêuticas, elas precisam ter esse contato da pessoa fluindo, porque aí a pessoa não está consciente. Quando ela escreve a primeira coisa lá, ela está escrevendo com racional. Na 10ª, ela já está soltando o que está vindo na cabeça dela. Então, essa é uma forma. A outra forma é pelo desenho. Tá? O desenho são ferramentas muito poderosas para fluir emoções, fluir medos, fluir histórias. Então, você pode pedir para ela desenhar mandalas ou fazer desenhos que representem o medo dela do parto. E daí ela vai trazer aquilo e você fala assim, ai Priscila, mas eu não sei interpretar desenho. Né? Não precisa, tá? Não precisa saber interpretar desenho também, de novo, vou aprofundar isso na formação. Mas se você não vai fazer a formação ou não tem uma base terapêutica e você quer usar o desenho em si mesmo já é uma ferramenta terapêutica. Já é uma ferramenta que faz escoar muitas coisas. Então, às vezes, só da mulher sentar lá e fazer uma mandala do medo dela, ela já escoa isso e você não precisa se preocupar com isso. E com um pouco de prática, você vai começando a identificar. Então, alguns medos identificados você precisa ressignificar usando o racional da mulher mesmo, tá? E aí, se é uma mulher mais racional, especialmente se é uma mulher mais racional, você precisa trazer ali informações e tal, e mostrar para ela que aquele medo ali, ele tá vindo de um lugar infundado, porque todo medo vem de um lugar que não é racional. E aí você vai convencendo esse cérebro, né, a não ter mais esse medo. Essa é uma das formas. E a outra forma é olhando para o medo, deixando fluir o medo. E aí, para acolher esse medo, você vai relacionar esse medo com outras experiências vividas pela mulher. E aí você pode fazer isso também de várias formas. Usando o desenho. Então, você pede para ela desenhar o medo, ela vai desenhar aquela mandala do medo. E aí você pede para ela desenhar, às vezes, uma cena que represente a família dela. Enfim, você vai ter que ter esse feeling de olhar ali e entender o que você vai dar continuidade. Tem uma outra ferramenta muito boa, onde você escreve, você pede para a mulher escrever no meio de uma folha 3 medos principais, tá? Só a palavra, não é para escrever frase, texto, não, só a palavra. Então ela vai colocar, sei lá, morte,
dor, laceração. E aí, para cada uma dessas palavras que estão no centro, ela vai escrever 3 outras palavras sem filtro. É importante você frisar ela que é sem filtro. Ou seja, se vier padeiro na cabeça dela, ela vai escrever padeiro. Se vier dança, ela vai escrever dança. O que vier na cabeça dela. Então, você manda escrever 3 principais. Aí, para cada um desses 3 principais, você manda escrever mais 3. Aí, para cada uma dessas 3 palavras que ela escreveu em cima das outras, ela vai escrever mais 3. E você pode fazer isso em 3, 4, 5 níveis, dependendo da quantidade de mulheres que você está atendendo, dependendo da mulher que você está atendendo. E na formação eu vou botar essa ferramenta para a gente baixar também, para ficar mais visual. Mas você pode fazer assim só em 2 níveis. Então, escreveu 3 medos, aí veio aqui, para esse medo 1, ela escreveu 3 palavras aleatórias. Para cada uma dessas 3 palavras aleatórias, ela escreveu mais 3 palavras aleatórias. Vai repetir a mesma coisa com os 3 medos. E isso, gente, forma uma mandala de palavra. E daí você pede para ela sublinhar primeiro o primeiro medo principal que ela escolheu. Aí ela vai escolher uma das 3 palavras que está vinculada a esse medo principal e vai escolher. E aí ela tem que escolher uma das 3 palavras vinculada a essa que ela circulou. E é legal, porque quando a mulher faz isso, geralmente, como são palavras livres, e aí a ideia de subir de nível é porque quanto mais você percebe que a mulher é uma mulher que manipula a parte racional, sabe? Que fala aquilo que ela acha, que ela já construiu, que ela quer que você escute. Que é a terapia falada, que às vezes ela se perde por isso, né? Porque a pessoa faz tanto tempo, às vezes, terapia, ou porque é uma pessoa muito racional, que ela vai te dobrando. Quando a pessoa faz isso sem filtro nas palavras, ela forma um mapa que quando você vai olhar tá tudo engatilhado. Né? E aí você descobre coisas como aquele caso que eu contei na aula passada, da mulher que descobriu que tinha medo da equipe quando escreveu aquilo tudo, de mulheres que identificam que estão morrendo de medo de amamentar, mas porque a mãe teve uma depressão pós-parto lá atrás. Coisas assim inimagináveis aparecem nessa ferramenta. E aí mulheres que estão trazendo o medo da morte, eu tenho medo de morrer, muitas mulheres têm medo de morrer no parto. E fica claro na ferramenta que ela está falando da morte simbólica, né? E aí eu vou fazer um parênteses aqui, né, no assunto de hoje, mas quando uma mulher fala para mim, eu tenho medo de morrer no parto, eu falo assim, cara, mas você vai morrer, é a morte simbólica. As mulheres, num dado momento do parto, elas falam, eu vou morrer, e sim, vai. Você vai morrer como aquela mulher que existia antes dessa experiência de parto, qualquer que seja. Então, antes você, sei lá, não era mãe, eu era mãe de um filho só, agora você vai virar mãe de 2, mãe de 3. Ou você vai morrer como filha ali, como aquela menina que não tinha responsabilidade com o outro, né? Porque ela só era cuidada e vai ter um ser para cuidar. E sim, tem uma morte simbólica. Quem é mãe sabe que a maternidade não é indolor e não é uma coisa que você sai igual. A maternidade, ela é transformadora, sim. Em especial se você se permitir viver esse processo de transformação. Então, essa ferramenta das palavras, ela é muito bacana mesmo para você trabalhar com mulheres que são racionais, por incrível que pareça, assim, muito racionais, quando eu digo que são pessoas muito, sabe? Que estão ali muito naquele pé no chão, tudo muito certinho. Porque sempre sai, gente. Sempre sai alguma coisa. Aí, outra ferramenta legal que eu gosto de trabalhar é uma que a gente escolhe 4 palavras preponderantes a partir da história da mulher. Então pode ser culpa, angústia, dor, perdão. Então a gente escreve isso no canto e pede para ela também fazer várias palavras descendo daquilo. E aí quando ela termina, a gente vai para o processo curativo, que é então no meio agora você desenha o amor. Tudo isso vai fluindo, e aí são ferramentas que eu estou falando para vocês aqui nesse workshop gratuito e estou ensinando para vocês fazerem, porque vocês não precisam analisar essas ferramentas depois, tá? São ferramentas de fluidez de emoção. Aquilo você sentar e desenhar uma mandala, aquilo vai fluir. Então, são ferramentas bem legais, assim, explorem bastante. Explorem essas nuvens de palavras, essas mandalas de palavras, explorem bastante as mandalas, explorem bastante os desenhos. Sai cada coisa linda, sai cada coisa que a mulher sente o que ela fez e ela olha para aquilo e ela consegue interpretar aquilo de uma forma bem bacana. Outra ferramenta
muito legal que eu uso na preparação para o parto, muito mesmo, é o desenho do parto. O desenho do parto é feito da seguinte forma: eu faço uma meditação com a mulher, um processo de respiração, uso as técnicas de curas energéticas que eu conheço, né, que eu aprendi, e essa mulher vai entrando nesse estado meditativo. A gente faz uma visualização guiada, e eu vou falar da visualização guiada em breve como ferramenta. E quando termina, ou só uma meditação mesmo, você põe uma música legal, ela vai ficar respirando, e você vai conduzindo aquela respiração para sentir o bebê, para sentir o corpo, para se conectar. E quando ela sai desse processo, você pede para ela desenhar o parto. E aí não é desenhar o parto dos sonhos, o parto desejado, é desenhar o parto que vem para ela depois de viver, né, esse momento de conexão. E aí tem um relato lindo de uma doulanda minha, que o desenho do parto que ela fez, aliás, eu tenho vários relatos de desenhos do parto que coincidiram com o parto, mas essa foi tão incrível que o desenho que ela fez do parto dela tinham 5 pessoas dentro da sala de parto, tinham pessoas na sala de espera, que era exatamente o número de pessoas que estavam na sala de espera, e ela desenhou no parto dela vários passarinhos, assim, era um dia bonito e vários passarinhos. E na hora do expulsivo mais demorado, o primeiro filho, de repente, quando estava pertinho da filha dela nascer, passou uma revoada de pássaros. Então, assim, é de arrepiar. É como se ela tivesse tido uma visão do parto dela. E ela desenhou aquilo. E o que é legal da gente olhar esse processo? Para a mulher deixar fluir mesmo os processos inconscientes. Porque às vezes quando ela desenha aquilo, ela vê coisas não tão bacanas, ela percebe que ela não está conseguindo desenhar o parto, ou ela desenha algo que fica muito parecido que ela foi para uma cirurgia, ou ela desenha elementos e símbolos que depois ela vai olhar e quando ela vivencia o parto dela, né, tem todo o sentido. E é uma ferramenta bacana de preparação para o parto, para a mulher se conectar com esse lugar dela, se conectar com esse processo inconsciente dela e olhar o que está por vir, né? Então é legal tanto quando tem essa sincronicidade do desenho ser muito parecido com o que aconteceu no parto, como é legal do ponto de vista de repente a mulher fazer um desenho e você perceber que está muito pobre, está muito restrito, está muito fechado. Então assim, quando você está falando de parto ou de expansão de amor, umas mandalas muito fechadas, desenhos com pouquíssimos detalhes, ou muito pequenininhos, sem cor, você tentar aprofundar isso com ela, né? Entender o que é que está pegando, o que está bloqueando ela desse processo de parto, dessa experiência. Enfim, aí você pode voltar para os medos. Então, essa é uma ferramenta muito legal, tá? E é muito legal, inclusive, para você fazer ela só nesse sentido da fluidez, sem precisar interpretar nada mesmo. Você vai fazer um evento com a gestante e você faz esse processo. E aí eu queria falar das minhas queridinhas, das minhas ferramentas que eu adoro, que são as visualizações guiadas. E já tem alguns anos que eu trabalho com visualizações guiadas. Não trabalho num projeto de roteiro, né? Então, quem vai fazer a formação, eu vou explicar como você vai criar a visualização guiada em relação àquela mulher. Então, não é uma coisa que eu faço que eu pego um livro lá de roteiro. Até vou botar alguns roteiros, mas não é. O objetivo não é esse. E aí você coloca essa mulher num estado de respiração meditativo, também pode colocar uma música, mas você vai trabalhando ali. Primeiro contato com a respiração, depois a respiração vai virando como se fosse uma energia, ela vai visualizando, e aí ela vai entrando naquilo, e aí você começa a levar ela atravessando um portal e você vai contando, né? Você vai guiando, por isso visualização guiada. E aí você vai trazendo alguns elementos para ela, da natureza, e aí você pode fazer várias construções. Você pode levar a mulher, por exemplo, para a água e fazer a construção da visualização guiada pensando no parto, das ondas que vêm e vão e que se passam pelo corpo da mulher e que estão conectadas. Então você vai entender o contexto dessa visualização guiada. Eu faço bastante para a cura da criança interior, para identificar, né? Então eu faço uma visualização guiada que a gente volta na infância. E geralmente a mulher volta e quando ela volta, a primeira coisa que eu pergunto era: você se viu criança com que idade? E aí a idade que ela traz é a idade que a gente vai olhar alguma coisa que ela está precisando olhar para o parto. Alguma questão de relacionamento familiar, algum trauma, alguma coisa que aconteceu
vem desse lugar, dessa idade que ela se viu lá no processo da visualização guiada. Então, a visualização guiada é isso, ela tem esses dois viés. Ela tem esse viés curativo, de você fazer essa visualização guiada com um objetivo, como eu faço, mas aí eu recomendo que vocês tenham um pouco mais de segurança e estudo para fazer, porque você vai trazer à tona, a mulher vai trazer à tona algumas coisas que você vai precisar entender, elaborar e analisar. E a visualização guiada em termos de entrega e relaxamento. Então, você percebe que uma mulher que às vezes não está se conectando com a gestação, faz uma visualização guiada, leva ela para um lugar de paz, para um lugar de acolhimento, de amor, e aí de repente põe ela para acolher ela bebê primeiro, e aí depois ela sente a filha que ela está gestando e ela vai acolher essa filha que está gestando. Enfim, dá para fazer para várias coisas e dá para fazer por um simples relaxamento mesmo, né? Uma vivência de parto, uma coisa dela trazer construções positivas, aí você vai ficar um pouco mais perto do hipnoparto, né, do que da visualização guiada em termos terapêuticos, mas também tem um resultado bacana. Então você traz, né, você monta aí um roteiro do que vai ser essa visualização de parto e vai levando ela nesse estado meditativo. Geralmente elas saem muito relaxadas, muito entregues, e saem com ferramentas para usar no dia do próprio parto, em especial se você não for ser a doula dessa mulher, ou se ela não for ter doula, você não vai estar no parto com ela, ela ter esses ganchos, sabe? Para ela ver a onda, para ela ver o processo dela, para ela se entregar, para ela se visualizar o corpo abrindo, a conexão com o todo. Então essa é uma ferramenta que trabalha em nível inconsciente e eu vejo que trabalha em nível transcendente também, porque, né, a gente traz sincronicidade, enfim. Então é uma ferramenta bem legal mesmo. Outra questão que precisa ser trabalhada na gestação, na preparação para o parto, que é a questão da sexualidade da mulher, tá? Então é importantíssimo, porque o parto é um evento da sexualidade feminina. E eu acho que até por isso ele foi tão violentado quando ele passa aí para a mão dos homens e para a mão dos hospitais. Se você vê uma mulher em trabalho de parto, tem até um jogo que eu acho que é de chá de fralda, né? Que põe, marque se essa mulher está em trabalho de parto ou se é um filme pornô. Não, e aí não tem nada a ver com filme pornô naquele sentido ruim, tá? Eu não tô querendo falar nada daquele sentido ruim da pornografia, não, tá? Que tem várias questões que não cabe aqui a gente discutir, mas acho que são questões bem complexas. Mas falando no sentido de, cara, uma mulher tendo um orgasmo ou uma mulher parindo? Uma mulher tendo uma relação sexual ou uma mulher parindo? E quem trabalha com parto sabe que uma mulher vocalizando em trabalho de parto, as caras que a mulher faz em trabalho de parto, são feições, são comportamentos, são gemidos e vocalizações muito parecidas com de relações sexuais, né? Porque é um evento da sexualidade feminina, tanto que é assim que começou, né? É assim que vai terminar. E aí, como essa mulher descobriu a sexualidade dela, como ela construiu o processo de sexualidade dela e como ela vivencia a sexualidade dela, vão ter um impacto muito grande no processo de parto dela, tá? Então é fundamental entrar neste assunto. Pode entrar em grupo, se estiver fazendo atendimento em grupo de mulheres, óbvio, aí quando esses atendimentos mais terapêuticos de mulheres, de gestantes, preparação para o parto, não incluem companheiros homens, tá? São encontros feitos entre mulheres por conta do espaço sagrado de acolhimento, de não julgamento e de abertura, né? De troca. Uma mulher ela vai se sentir muito mais livre de falar em frente a outras mulheres do que de falar se tiver os maridos das outras mulheres ali. Então você vai trazer reflexões e questionamentos sobre como que era a construção da sexualidade na família dessa mulher. Como foi o início da vida sexual dessa mulher, né? Como que ela tem a vida sexual dela hoje. E aí tudo isso você vai ver, né? E aí, obviamente, a gente sabe que infelizmente, as mulheres na nossa sociedade, elas têm um contato com a sexualidade inicial, uma construção muito ruim, de muito abuso, e ao mesmo tempo de muita restrição, né? De muito isso é feio, isso é errado. Não vivencie isso, não sinta isso, né? Você não pode ter isso. Ser assim é errado, isso não é coisa de uma menina de família. E a mulher vai se construindo. Então, às vezes, a mulher ela é a ovelha negra da família, ela vai ter relações
desde 9 com vários homens, mas ela não faz isso de uma forma saudável, ela faz isso como uma forma de atacar aquele conceito que foi criado para ela. Então ela não está usufruindo da sexualidade dela plenamente, né? Tem uma distorção aí, e a distorção não é ela sair com 20, 30, 50 companheiros. Daí, se for de um lugar saudável, tá ótimo, sabe? Perfeito, é a escolha dela. A distorção é porque ela está indo para esse comportamento por conta de uma necessidade de afrontar a família, né? Ou por conta de uma criação de sexualidade como algo sujo, enfim, tá? Como algo vergonhoso. E essa mulher provavelmente vai levar isso para o parto. Em especial se houve abuso, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa ficar atenta, tá? Já vi casos de mulheres que sofreram abuso na adolescência e que aí chega no expulsivo, trava tudo, trava. Então é importante ter essa conversa aberta, né? Porque a doula é da mulher, a doula é o lugar de confiança da mulher. Então, se ela pode ter esse espaço para conversar de algo tão importante com a doula, ela vai conseguir se entregar total no parto, né? Porque o parto é verdade. No parto vem tudo que está acontecendo, vem todas as histórias da mulher, e aí essa coisa da energia sexual vem muito forte, né? Então a gente precisa olhar se é uma mulher que tem vergonha dessa sexualidade, se é uma mulher que sente prazer nessa sexualidade, e aí a gente tem um grande gancho de começar a criar essa ideia do parto como algo prazeroso, né? E não como dor e sofrimento. Então eu já tenho um mantra que dor não é sofrimento, mas o Spiritual Midwifery, a Ina May Gaskin falou que você pode substituir a dor por algo interessante que está acontecendo no meu corpo, para trazer uma vida, enfim. Você pode fazer uma outra construção mental. Mas se a gente começar a sempre trabalhar essa questão do parto vinculado a uma sexualidade positiva, vinculado a uma coisa prazerosa, e aí não é romantizar, aí tem gente quando eu falo isso, fala, mas aí você vai romantizar o parto, porque a mulher não vai ter um parto orgasmo, porque ela vai ficar se sentindo culpada. Gente, não. É aquela história, né? Se lembra da aula passada que nosso cérebro é naturalmente pessimista? Então, as histórias horrorosas de parto, essa mulher já tem no inconsciente dela gravadíssimo, tá lá. A gente precisa encher ela, dar input nela de coisas boas sobre parto, de informações que vão ajudar na construção mental dela de uma ideia de parto que não seja pura e simplesmente a dor da morte com um sofrimento terrível e que é horrível. Tá? Então, essa abordagem da sexualidade é muito, muito, muito importante, tá? E aí, sobre ferramentas, assim, acaba que é uma aula, né? A gente não tem muito tempo, mas o que eu queria trazer era muito isso, assim, de vocês tentarem trabalhar meditação, visualização guiada, tentarem trabalhar o desenho, ainda que não tenham prática, e essas perguntas, gente, essas perguntas não podem faltar no pré-natal de vocês, tá? Na condução das consultas pré-natais de vocês de preparação para o parto. E aí, hoje eu tô gravando esse vídeo em cima da hora, porque eu não vou conseguir fazer ao vivo. Eu ia fazer esse workshop ao vivo, gente. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui para fazer uma lamentação. Eu ia fazer esse workshop todo ao vivo, mas 2 DPPs minhas, que eram do início de agosto, não tinham parido ainda e entraram em extremo pródromos desde segunda. Então, hoje eu estou chegando, né, de um e provavelmente terei que ir para outro. Então, eu estou gravando essa aula, não estou fazendo ao vivo. Se tudo der certo, a de quarta-feira vai ser ao vivo. Tomara que dê certo. Mas se não der, também mais para frente a gente faz. É vida de doula, né, gente? Vida de doula a gente não tem muito controle. A nossa agenda é uma loucura. Mas... E eu tô vindo de um parto hoje, aí eu queria fechar a aula, né, de hoje, trazendo o relato desse parto, que era uma mulher em busca de um parto normal, depois de 3 cesáreas, e assim, a gente fez um acompanhamento terapêutico bem profundo, várias questões, olhamos para muitas coisas, foi muito profundo mesmo, onde eu trouxe esses questionamentos todos, eu trouxe ferramentas de perdão, de cura, de meditação, enfim, foram várias questões que a gente trabalhou.
E o parto dela, esse parto, acabou sendo uma cesárea e com real indicação, assim, né? Foi uma cesárea que realmente foi uma necessidade de ser uma cesárea. E aí ela falou para mim, ainda na mesa de cirurgia, assim, ainda finalizando a cesárea, ela chorou e olhou para mim e falou assim: nossa, eu tô muito feliz, eu tô muito realizada, sabe? Eu encontrei minha força nesse processo, foi muito forte para mim, foi muito lindo. Eu tô muito, muito feliz com essa experiência. Então, quando a gente faz toda essa preparação para o parto, e é o segundo caso que eu tenho assim bem emblemático, né? O outro também foi uma mulher que teve muita violência no primeiro parto, me procurou para um VBAC, ia ser no plantão, não ia ter jeito, e a gente também fez vários processos terapêuticos. E no dia do parto, ela também teve uma cesárea bem indicada, e antes para cesárea, ela me abraçou muito apertado e falou para mim, falou assim, eu achava, quando eu te procurei, eu achei que o parto normal ia ser minha cura. Mas essa cesárea chegando dessa forma, me mostrando toda a minha força, sendo feito dessa forma, com todo esse acolhimento que eu vivi com você, com todo esse apoio, com tudo isso que eu tô tendo, essa cesárea está sendo uma cura para mim. Então, essa preparação para o parto, quando ela traz esse olhar mais terapêutico, esse olhar mais holístico, quando a gente dá espaço para a mulher, às vezes, dividir com a gente coisas que ela nunca vai dividir com ninguém. A gente dá espaço para essa mulher fluir emoção. A gente trabalha com ela, às vezes, sentimento no corpo e sensação, usando respiração e usando emoção. A gente dá espaço para ela trazer na arte, nos desenhos, nas pinturas, enfim, tem vários métodos da gente trazer isso. E ela consegue fazer fluir esse processo de preparação para o parto com esse olhar holístico, né, com essa abordagem holística, ele se torna uma grande transformação para a mulher. E aí sim a gente consegue vivenciar com a mulher aquilo que eu falo da experiência positiva de parto, porque isso independe da via de parto. Então, uma mulher que fez toda uma imersão com você, que você fez toda uma preparação, né, que é uma preparação que vai além do parto, uma preparação que vai para a maternidade, porque você está olhando para coisas muito profundas dessa mulher, essa mulher vai levar tudo isso para o parto. E ainda que ela encontre um limitador, ainda que ela encontre de frente com medo, que ela achou que ela tinha ressignificado e não tinha, ou ainda que realmente, né, uma repetição de padrão aconteça, de uma história familiar aconteça, como eu já acompanhei acontecendo, e a mulher, depois disso, continuou, sabe, me escrevendo e falando quanto ela era grata por tudo que ela viveu naquela transformação, e até por poder sair daquele parto e olhar e falar assim, realmente foi uma repetição, né? Então agora eu vou me libertar disso, dessa necessidade de honrar essa história da minha mãe em tudo que eu faço na minha vida. Então, quando você tem esse olhar mais profundo e mais transcendente do parto, você tem esse olhar para o todo, para todas as esferas, você tem uma mulher que chega para o parto muito mais pronta. E pronta para quê? Pronta para vivenciar a enorme transformação que vai ser o parto. A mulher que está parindo, ela se encontra com a mulher selvagem dela, ela se encontra com a essência dela, ela se encontra com toda a verdade dela. E se ela está preparada para esse encontro, independente da via de parto que vai acontecer no final, ela vai sair de lá muito grandiosa, muito fortalecida e muito transformada. Ao passo que se ela tem esse encontro e ela não está preparada para esse encontro, ela engavetou todos os medos, ela não quis olhar para nada e você como dolo só deu informação com base em evidência científica para ela e mais nada, essa mulher provavelmente vai ter um embate, às vezes ela está com uma equipe super, hiper humanizada, a equipe perfeita, que não tá fazendo nada tecnicamente errado, e essa mulher entra no embate com ela mesma. E não flui. E pior, não é não fluir, porque às vezes não flui, mas a mulher tem uma experiência positiva. Não flui, não é uma experiência positiva, sabe? Ela sai daquilo ali sem ter vivido uma experiência. E como o parto é algo tão grandioso, é algo que está em nossas mãos, né? Porque quem está me assistindo aqui tem, de alguma forma, a missão de trabalhar com nascimento, com parto, com gestante, senão não estaria aqui me ouvindo falar já na segunda aula de quase 1 hora. Então, já que a gente tem essa missão, a gente precisa aproveitar da melhor forma possível isso. Porque em nossas mãos não está só a missão de acompanhar e acolher nascimentos, mas em nossas mãos está a missão de acompanhar e acolher
renascimentos. E quando eu falo isso seriamente, de coração. Né? Quando eu falo que eu sou doula de nascimentos e renascimentos, é porque sim, eu acompanho os nascimentos dos bebês, eu acompanho os partos, mas eu acho que a grande parte do meu trabalho é acompanhar, ajudar, iluminar o caminho da mulher, até para que ela encontre a própria força dela, porque eu vejo na mulher forças e coisas maravilhosas que essa mulher não vê nela mesma, para que ela possa renascer, para que esse processo de morte simbólica do parto culmine de fato num grandioso renascimento, sabe? Numa transformação da história dela muito mais forte, de um lugar de muito mais força, porque quando você encontra com a sua mulher selvagem, quando você encontra com o seu feminino sagrado, com a sua essência, você se fortalece muito, né? É de uma força e uma potência muito grande. Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa aproveitar, né? Já que a nossa missão é a oportunidade, e essa mulher está aqui com a gente, vamos ser instrumento disso no universo, né? Vamos ouvir esse chamado e vamos se transformar em instrumento de transformação. E aí todas as ferramentas que eu falei hoje, meio corrida, meio batida, e que eu falei que eu vou falar mais profundamente na formação, mas todas essas, o que você conseguiu pescar, quando você for utilizar, você vai perceber que mais do que a ferramenta, o que vai valer é como você se conecta ao processo. E aí você vai perceber que ao estar conectado com a mulher, você de fato vira ali um farol para ela. Porque no fundo quem vai ver ela, quem vai interpretar ela, quem vai identificar ela, quem vai acolher ela, quem vai ressignificar é ela. Você é só aquele farol. E quanto mais conectado você está no processo, qualquer ferramenta que você use, você consegue estar tão vinculada ali, né, com aquele eu da mulher, que você consegue trazer outras perguntas, trazer outras falas, trazer outras afirmações que vão fazer um sentido grandioso para a mulher. E que muitas vezes você não vai saber nem de onde que veio você falar isso, mas veio desse estado de conexão, desse estado de presença, desse estado energético, desse estado de você entender esse transcendente. E sobre esse estado, eu vou falar amanhã, que é a nossa última aula desse workshop. E aí eu vou falar sobre esse processo de conexão, esse estado de presença, né? Desse a gente ouvir a nossa intuição, da gente permitir olhar esse processo como um todo, ali como um eu observador, tá? Vou falar sobre isso, vou falar sobre espiritualidade, que eu prometi que eu ia falar. E aí vou trazer para vocês também, tem muita gente me perguntando sobre as informações da formação de doula holística, que as inscrições vão abrir no dia 7 de agosto, vão ser só do dia 7 ao dia 14. Vai ser uma formação com esse olhar holístico, então eu vou trazer evidência científica, sim, eu vou trazer informação, a doula formada vai ser educadora perinatal, sim, mas eu também vou trazer todo esse outro lado emocional, energético e espiritual, para que a doula formada seja inclusive uma facilitadora de pré-natal holístico, que é a metodologia que esses anos todos eu acabei desenvolvendo. Tá? Então eu também vou falar um pouco sobre essa formação, o que me levou nesse caminho, nesse chamado de fazer isso, que é esse movimento que eu tenho sentido muito forte, de ter cada vez mais e mais e mais mulheres dedicadas a fazer uma transformação no mundo, sabe? Mais e mais mulheres com ferramentas, com conhecimento para apoiar outras mulheres nesse processo pelo portal da vida, de passagem pelo portal da vida, nesse processo de transformação, nesse processo de renascimento. Tá? E veio muito forte isso para mim. Então, quanto mais mulheres estiverem atuando, né, nessa linha que eu atuo, com esse olhar que eu estou atuando em relação à gestação, mais a gente vai conseguir junto expandir isso, né, e tocar mais e mais vidas. Mas aí eu falo sobre isso amanhã, junto com essa ideia da conexão, que essa precisa ser muito forte e que ela é tudo, porque se você tem essa conexão, você não precisa de mais nada, você pode deletar a aula 1 e a aula 2. Não, tô brincando, gente, não deleta não. Foram feitas com muito amor e carinho. Mas é isso, gente. Muito obrigada novamente por estar aqui, por estar com esse interesse, por estar nessa busca, por me ouvir,
por ouvir essa aula. Dúvidas, estou à disposição. Pode deixar nos comentários aqui. Aliás, vocês podiam deixar no comentário aqui o que acharam da aula. Se tem dúvida, pode me mandar, tá? Eu estou super à disposição. E a gente se encontra amanhã às 8 aqui, torcendo que se o bebê vier antes, a gente vai se encontrar ao vivo. Um super beijo!